Deputado federal amigo de Lula, petista, pego em crime, multimilionário e vai ter que se explicar. Agora a casa caiu, a verdade, apareceu uma grande bomba. Aconteceu ali em Brasília, envolvendo um deputado que é coligado com o Partido dos Trabalhadores, amigo de Lula, e agora vai ter que se explicar. Acabou de sair essa bomba que nós vamos trazer essa matéria, porque quando é do lado da direita, eles investigam. Agora nós vamos saber aqui, vai ser preso? Já vai sair a ordem de prisão? Vamos mostrar essa matéria aqui. E outra, pessoal, olha só, uma guerra interna dentro do Partido dos Trabalhadores causa um grande racha na campanha e na chapa do PT para este ano, e isso pode pôr fim nos planos aí de reeleição do petista. Acabou de sair agora uma nova notícia onde faz um racha dentro do Partido dos Trabalhadores, e isso vai comprometer a campanha do Lula. E também nós vamos trazer aqui, pessoal, que acabou de ser descoberta uma grande farsa num sistema de pleito eleitoral de um país que você conhece muito e está ligado ao Brasil, pessoal. Será que tudo então aqui não passa de uma grande farsa? Mas agora temos provas e nós vamos mostrar aqui essas provas que chegaram direto dos Estados Unidos. A verdade está aparecendo. Este ano é ano eleitoral e é muito importante essa matéria. Nós vamos mostrar essas 3 notícias aqui. Você precisa saber. Então se inscreve aqui no canal antes do que nunca. Você precisa se inscrever. É totalmente gratuito. Vamos para a primeira matéria aí. O deputado amigo do Lula foi pego e agora vai ter que se explicar. Será que o Flávio Dino, os ministros do Supremo, vão mandar prendê-lo agora? Confira aí. Eu vou dar uma de Lindbergh Farias agora. Eu vou fazer isso mesmo. Eu estou preparando, junto com o meu jurídico, uma peça para enviar ao STF, especialmente para o Flávio Dino. Uma peça pedindo uma investigação sobre as emendas destinadas pelo deputado federal Lindbergh Faria. Agora eu vou te explicar. Flávio Dino mandou fazer busca e apreensão, mandou dar medida cautelar contra o nosso presidente do partido do PL por estar encaminhando emendas sem estar no cargo, certo? E pediu explicação de 21 presidentes de partidos, porque eles estão fazendo sugestões de emendas sem ter cargo, ou seja, sem ter a prerrogativa de caminhar a emenda. E é uma coisa da política que todo presidente de partido faz. Aí, olha que curioso. A ministra Gleisi Hoffmann, ela foi ministra, certo? Ela saiu de deputada federal para assumir o cargo de ministra. Sendo assim, ela não podia mais encaminhar emendas. Ela não tinha mais a prerrogativa de encaminhar emendas porque ela estava na posição de ministra da Casa Civil. Todo mundo lembra disso. Até o Lula fez aquele evento sugerindo que tinha escolhido a ministra Gleisi Hoffmann porque ela era mulher e assim facilitaria a conversa entre homens. Uma mulher bonita. Pegou mal, lembra dessa história? Pois é. Daí me aparece Lindbergh Farias encaminhando emendas para o Paraná, só que só tem um problema. Lindbergh Farias é do Rio de Janeiro. Os votos dele estão no Rio de Janeiro. Quem mora no Paraná é a esposa dele, Gleisi Hoffmann. Estaria Lindbergh Farias encaminhando emendas a comando da Gleisi Hoffmann, que não tem a prerrogativa de caminhar emenda? Ou seja, aqui é exatamente o que o Flávio Dino acusa os presidentes de partido e o Valdemar Costa Neto, porém quem está fazendo é o Lindbergh Faria. E aí vem um agravante. É o Lindbergh Faria que se tornou hoje, no Brasil, o verdadeiro PGR. Tudo que ele manda o Alexandre de Moraes fazer, o Alexandre de Moraes faz. Inclusive, essa proibição do Flávio Dino de visitar o pai dele é um pedido do Lindbergh Faria. E a matéria? Assiste aí toma suas próprias conclusões. Deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro, Lindbergh Farias mandou 1,7 milhão em emendas parlamentares suas para 3 cooperativas do MST no Paraná. As entidades beneficiadas tinha que ser pro MST, né? Grupo terrorista, que é a base de apoio da Gleisi Hoffmann, tá? São base eleitoral da ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, que tem um relacionamento com Lindbergh desde 2020. Como Lindbergh não tem base eleitoral no Paraná, há a possibilidade de que esse dinheiro tenha sido destinado a pedido de Gleisi. A ministra deixou a Câmara dos Deputados em março deste ano para assumir o cargo de ministra do governo Lula. Os 1,7 milhão de Lindbergh foram executados no ano passado por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O valor enviado ao Paraná é 2,5 vezes maior
do que o destinado por Lindbergh para o mesmo programa no seu próprio estado, Rio de Janeiro, que recebeu só 680 mil dele. Além do Paraná e do Rio, Lindbergh destinou recursos do PA no Rio Grande do Sul, no valor de 896 mil. Isso faz do Paraná o estado que mais recebeu recursos de Lindbergh nessa rubrica. Eu te pergunto, por que um deputado federal está enviando emendas para outros estados e não o seu? Não tinha sido o próprio Flávio Dino que tinha proibido isso? Se eu não me engano, o Flávio Dino tinha proibido de um deputado, um parlamentar, enviar emendas para outros estados. As emendas foram divididas entre 3 cooperativas do MST no Paraná. A maior parte, 1.060.000, foi para a Cooperativa de Comercialização Camponesa do Vale do Ivaí, a Cocavi, em Jardim Alegre. Em abril passado, Gleisi Hoffmann participou de um evento no assentamento 8 de abril da Cocavi e destacou o trabalho da cooperativa em uma publicação nas redes sociais. A Gleisi participa de um evento no local, logo na sequência aparece a emenda do Lindbergh nesse mesmo local, no evento. Peraí, cara. Se teve bloqueio de bens do Valdemar, tem que bloquear tudo do Lindbergh e da Gleisi Hoffmann. Nós estamos enviando hoje para o Flávio Dino um pedido de investigação, um dossiê, para que seja investigado e as medidas sejam tomadas. Afinal de contas, Flávio Dino, você se tornou o nosso grande guerreiro da honestidade das emendas, da transparência das emendas. Se você mandou bloquear as contas do Valdemar por ter supostamente sugerido para a liderança e os deputados do seu partido que enviassem emendas para algumas prefeituras, o que dizer do caso do Lindbergh, que é um deputado federal que está enviando emenda para um outro estado que ele não tem base, que é a base da sua esposa, que não tinha emenda porque ela tinha abandonado o cargo de deputada para ser ministra. Busca apreensão na casa do Lindbergh, imediatamente. A única forma do STF resgatar um pouquinho de credibilidade seria mandar fazer uma busca apreensão na casa do Lindbergh, pegar o celular dele e da Gleisi Hoffmann para ver qual é a conversa que os dois estavam tendo ali, que de repente dinheiro do Lindbergh começa a cair nas bases da Gleisi Hoffmann. Dinheiro público, dinheiro nosso, não é dele não, diga-se de passagem. E aí, Flávio Dino, vai agir ou vai continuar perseguindo só a direita? E agora nós vamos mostrar um grande racha dentro do Partido dos Trabalhadores e o Lula ficou apavorado porque sabe que esse ano é ano eleitoral e ele precisa convencer, convencer o povo brasileiro de que ele vai trazer a picanha e a cervejinha novamente, mas esse racha foi realmente um tiro no pé que eles deram e isso pode complicar os planos do petista. Confira aí, o Deltan Dallagnol, aquele mesmo lá da Lava Jato, que ajudou a colocar o Lula na cadeia, vai explicar para nós o que está acontecendo, essa grande reviravolta dentro do PT. Confira. Lula dá soco na mesa e expõe uma guerra interna que racha a sua pré-campanha. O maior problema de Lula hoje qual é? Não é o adversário Flávio Bolsonaro. Não é também o tarifaço dos Estados Unidos, esse ruim para o Brasil e para os brasileiros. Mas para Lula, na verdade, é uma verdadeira bênção eleitoral. Afinal de contas, ele vai sair por aí gritando soberania. O maior problema do Lula hoje é o caos instalado dentro da própria equipe que chega a brigar na frente dele. E quem revelou isso não fui eu não, foi a Folha de São Paulo, um jornal que ninguém pode acusar de ser bolsonarista, né? Lê comigo aqui essa cena. Há cerca de um mês do começo oficial da corrida presidencial, a pré-campanha de Lula vive disputas por espaço, presta atenção, por espaço, dentro do núcleo de decisões do seu comitê eleitoral. A briga por poder vai da equipe de comunicação à definição do plano de governo para o eventual Lula 4, passando ainda pelo jurídico. A comunicação tem sido alvo de disputas constantes no núcleo do petista, a ponto de o ministro da SECOM, Sidônio Palmeira, e o chefe do gabinete do presidente, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, terem travado um debate diante do presidente sobre os rumos da campanha. Segundo dois aliados próximos, Lula teve que dar um soco na mesa para interromper a discussão. Então veja, não é força de expressão. Lula deu um soco na mesa, tanta é a briga na frente dele que acontece dentro da campanha. De acordo com esses relatos, Lula reclamava com Sidônio do tom festivo de uma peça publicitária produzida pela SECOM, lembrando que já havia se manifestado contrário a esse tipo de propaganda. Enquanto Sidônio contra-argumentava,
Marcola apoiou a opinião do presidente, desencadeando uma discussão entre os dois. É isso mesmo. O presidente da República precisou dar um soco na mesa para calar os próprios marqueteiros. Isso há pouco mais de um mês do início da campanha. E ela já tá aí pegando fogo por dentro. E há várias outras brigas, gente, como esse infográfico aqui da Folha mostra. Acompanha aqui comigo, ó. Outras áreas de briga além da área de comunicação. Plano econômico de governo. Sérgio Gabrielli versus Fernando Haddad. Um é o coordenador do programa, outro é o ex-ministro da Fazenda, que acho que na verdade foi o melhor ministro da Fazenda da história, só que do Paraguai, não do Brasil, né? Porque as empresas vão para lá, depois ele gerar esse ambiente econômico de quebradeira, mas estão aí os dois brigando pelo quê? Diretrizes da política econômica no plano do governo. Briga também na equipe jurídica. De um lado é Dinho Silva, presidente do PT, e do outro Marco Aurélio Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas. Motivo? Divergência entre uma atuação jurídica técnica e discreta e uma atuação mais política e combativa. Repara então que nenhuma dessas três brigas é sobre o que fazer pelo Brasil. É briga por cargo, é por quem controla dinheiro da campanha, é por quem manda nos perfis do próprio Lula, que agora passaram, aliás, para o PT. É briga sobre quem tem poder para mandar, sobre quem vai dar as ordens, quem vai comandar. E olha o que está acontecendo na equipe jurídica do Lula. A disputa entre o presidente do PT, o Edinho Silva, que prefere uma atuação jurídica mais técnica, e o Marco Aurélio Carvalho, o coordenador daquele clube da impunidade, que ficou conhecido como Prerrogativas, que vivia atacando a Lava Jato, dizendo que era por direitos. E agora tá aí, você sabe por que é? O grupo anti-Lava Jato que aparelhou o governo Lula inteiro. Marco Aurélio, por sua vez, disse respeitar a opinião do presidente do PT, mas deixou claro que discorda do papel definido para a assessoria jurídica da campanha. Segundo ele, a ameaça de uso de inteligência artificial nas eleições, associada às fake news, exigirá um trabalho político da equipe. Respeito a opinião dele, Edinho, mas tem uma opinião distinta sobre o papel do coordenador jurídico sem o papel político, afirmou. É claro que o Marco Aurélio prefere um trabalho mais político do que técnico, afinal, foi nisso que o Prerrogativa se especializou nesses últimos anos, em fazer lobby no judiciário, especialmente no STF, para destruir a Lava Jato, livrar Lula, derrubar as condenações dos corruptos amigos, lembrando que foram eles que organizaram o jantar que uniu Lula e Alckmin em 2022. Foi eles também que organizaram o jantar de lançamento da pré-candidatura do Lula. Foram eles que ocuparam várias boquinhas, uma série de cargos no governo Lula. E o detalhe mais revelador é o timing. A última pesquisa Quaest mostrou que Lula está 8 pontos à frente do Flávio, de modo que pro PT a situação ele sente ali como confortável. Ou seja, eles não estão brigando por desespero, eles estão brigando pelo espólio, pela divisão do poder antes mesmo de vencer. Imagina o tamanho do circo se a coisa apertar, e tomara que aperte. Enquanto o Brasil discute o tarifaço que expolia os brasileiros, o roubo dos aposentados roubados por essa corja do PT, o caso Master, o comitê do Lula, ele fica gastando energia decidindo aí quem fica com qual pedaço. É esse o projeto que se vende como salvador do país. Uma máquina que, na largada, já briga por cargo na frente do próprio chefe. E agora nós vamos trazer uma matéria internacional, mas que diz respeito diretamente ao que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Olha só, o presidente dos Estados Unidos acaba de mostrar provas e trazer uma notícia aqui que realmente é um absurdo, é impactante sobre as eleições lá nos Estados Unidos e que afetam as eleições aqui no Brasil. Pessoal, foi descoberta uma grande farsa que aconteceu lá nos Estados Unidos. E será que os Estados Unidos tão forte assim pode passar por esse tipo de coisa? Será que isso acontece em outros países, por exemplo, latino-americanos? O pessoal da Rádio Auriverde vai trazer para nós essa descoberta que fizeram lá fora. Isso muda o jogo, isso causa uma grande reviravolta, pelo menos nos faz ficar com a pulga atrás da orelha. Confira aí a matéria da Auriverde. 2018, o presidente Bolsonaro, eleito, ele já dizia que muito provavelmente a eleição dele tivesse sido liquidada ainda no primeiro turno, 2018. A gente está falando de Trump apontando problemas dele. Eu lancei aqui uma questão, e certamente a audiência respondeu, com relação a quem teria mais facilidade para servir de laboratório para Smartmatic para a China, Estados Unidos ou Brasil? Se a gente olha que é cíclica a história, o que acontece aqui, acontece aí, o que acontece aqui no Brasil, acontece lá.
O que acontece lá, acontece aqui. Pode pegar o Capitólio lá no 6 de janeiro de 21, o Brasil no 8 de janeiro de 23, a derrota do Trump em 20, a derrota do Bolsonaro em 22, enfim, é coisa bem cíclica. Mas no caso especial de laboratório, o Brasil é muito mais fácil ser laboratório do que Estados Unidos, ô Max. Quero te ouvir, fica à vontade com relação à tua fala de tempo, Max. Só estamos nós dois hoje aqui na bancada, hoje Edu se recuperando de uma gripe, a Zizi com problemas de conexão, nós dois. E eu sei que você sabe muito sobre esse tema, Max. Fica à vontade. Olha, Pitoli, a sua pergunta ela é muito relevante, tá? E sem dúvida alguma que o Brasil é muito mais laboratório, tem condições de ser muito mais laboratório do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles ainda têm, vamos dizer assim, uma imunidade alta contra um parasita, contra um agente estrangeiro invadindo aí o seu organismo. Os Estados Unidos têm leis sólidas, têm instituições que realmente funcionam, né? Tem a Constituição que é respeitada, tem um judiciário que funciona, um judiciário que respeita os princípios básicos do direito. A própria cultura americana, ela tem muito dessa coisa de tá na lei, né? Não importa. Eu falei aqui uma vez, né, que teve uma notícia lá na Flórida de um policial que deu multa para outro policial que estava acima da velocidade. Era um policial ali novato, com uma viatura, e passou acima do limite de velocidade. O outro policial olhou, foi atrás, mandou parar e perguntou se ele estava, né, numa operação, alguma coisa, porque ele não ouviu nada no rádio. E aí o outro falou que não. Ele falou, então você vai ser multado, porque você passou o limite de velocidade. Então não tem desculpa. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque no Brasil ainda tem muito essa coisa do jeitinho, né? Essa coisa, um certo desprezo pelas leis. Ou seja, bem, se ninguém vê, né, se ninguém ficar sabendo, eu acho que dá para fazer. Isso é bem típico do Brasil. Não estou dizendo que isso não exista nos Estados Unidos e em outros lugares. Isso existe no mundo inteiro. Mas aqui parece que tem uma média, né, uma quantidade muito maior. O Olavo falava bem disso, né? Você tem canalha no mundo inteiro, mas o Brasil parece que está acima da média. Então, sem dúvida nenhuma que aqui, até por fato dessa desorganização, dessa falta de respeito às leis, sempre esse jeitinho, fica muito, muito mais fácil de fazer um laboratório como esse. Agora, eu queria trazer algumas informações, Pitoli, talvez se eu estiver me repetindo aí pelo que você já falou, que eu tive um probleminha aqui. Fica à vontade, Max, fica à vontade, eu quero te ouvir. Você me avisa, qualquer coisa você me avisa. Mas o que acontece? O Trump liberou 4 pacotes de documentos da CIA. Eram documentos sigilosos, documentos de inteligência, e esses documentos foram retirados do sigilo e publicados ontem. Se alguém quiser, da nossa audiência aqui, que entende inglês e quiser conferir esses documentos, gente, ele está aberto para o mundo, tá? Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode acessar. Bem, menos na China, né? Na China, lá eles limitam a internet, mas aqui ainda não chegamos nesse ponto, apesar de que eles querem chegar lá. Então é só você digitar aí White House, né? Casa Branca, Election Integrity, né? A integridade da eleição. Casa Branca, integridade da eleição em inglês. Se você digitar isso no Google, o primeiro site que você vai ver é o site da Casa Branca, White House. Você entra lá e aí vai ter 4 arquivos, né? 4 grupos de arquivos, eles estão compactados, você baixa ali, depois você abre, tá? São muitos arquivos, é muito extenso, a gente ainda vai levar bastante tempo para depurar tudo que está ali. O que já me chamou a atenção, Pitoli? O que já está saindo? Primeiro, sobre a Venezuela. Novamente, estou falando da Venezuela, tá? Não estou falando do Brasil. Aí, se você vai fazer uma analogia, se você acha que, bem, se aconteceu lá, pode acontecer em outro lugar, é uma outra questão. Estou dando a notícia que está no documento da CIA, publicado ontem à noite pela Casa Branca. Tá? Isso é uma notícia. Então, a notícia diz o seguinte, o que tem ali no documento, Pitoli? Eu separei aqui alguns trechos. Em 2012, havia um plano envolvendo o governo venezuelano e a empresa Smartmatic,
que era uma coisa que, inclusive, já tinha saído por aí, vamos dizer assim, como teoria da conspiração, sabe? Então, é mais uma teoria da conspiração que vai se provando realidade. Então, o que aconteceu, gente? Presta atenção que isso aqui é muito importante que eu vou falar agora. Em 2012, haveria aí um plano envolvendo o governo e a empresa Smartmatic, que naquele momento era a empresa que cuidava das urnas eletrônicas de votação na Venezuela. E a ideia era pré-programar máquinas de votação, ou seja, urnas eletrônicas, em cerca de 300 centros, tá? 300 cidades, centros de votações, zonas eleitorais, para traduzir para a gente aqui, que eram tradicionalmente pró-Hugo Chávez. Nesse momento ainda não era o Maduro ainda era Hugo Chávez, visando garantir vitória por aproximadamente 1,5 milhão de votos. Olha o que está sendo dito pelo documento ontem e foi retirado do sigilo publicado pela Casa Branca. Eles estão dizendo o seguinte, que a Smartmatic, junto com o governo venezuelano, teriam planejado para que urnas de 300 cidades, zonas eleitorais da Venezuela, no final, no registro final, porque a manipulação, foi o que o Trump falou ontem, a manipulação na Venezuela se dava a partir do total de votos. Eles, na hora de contabilizar o total de votos, o esquema que eles tinham conseguia mudar o total de votos. Eles conseguiam mudar a contabilidade dos totais de votos digitalmente. Diante do que a gente está vendo e ouvindo, é muita atenção com relação à integridade física do presidente Bolsonaro e a integridade física de Flávio Bolsonaro. Nós precisamos estar atentos. Não estou colocando medo, pressão, tic-toc, tic-tac, nada disso. Mas, Max, o presidente Bolsonaro, em dezembro de 23, quando me disse, Pitoli, pode ser que aconteça prisão, mas tem muita coisa para aparecer, tem uma carta na manga, e ele me conta, vai na mesma linha do que a gente está vendo agora. O que nós precisamos entender é o que Trump está escancarando vai chegar no Brasil. Queira ou não queira, vai chegar no Brasil. Não precisa ser necessariamente pelo assunto que o Moraes não quer que a gente trate aqui, mas pode ser pela CIA, pode ser pela interferência financeira da USAID, USAID, pode ser qualquer caminho que nos leve a uma interferência que pode até não ser essa que o Alexandre de Moraes não gosta que a gente trate, a gente até vai respeitar, porque a gente precisa continuar conversando contigo aqui, senão a gente vai preso, acaba essa porcaria toda e tal. Então a gente precisa ter uma certa cautela. Mas você que me ouve e acredita em mim, Max, o que o presidente Bolsonaro tratou comigo naquele 9 de dezembro de 23, ao lado do Eduardo Borgo, está se confirmando. Houve só um descompasso no calendário, por isso o presidente está preso. Porque se tivéssemos acesso a isso, e as consequências que ainda não chegaram, hein? A gente só está vendo só a primeira página dessa história toda. O presidente Bolsonaro não estaria preso. Agora, cuidado com a integridade física do presidente. Qualquer decisão daqui para frente, a gente precisa ter muito cuidado. Porque além de saber, né, como todos sabem, né, do que o presidente Bolsonaro sabe, nós sabemos que o presidente Bolsonaro hoje nas ruas é presidente do Brasil a hora que ele quiser. A hora que ele quiser. Eu estou falando do Jair, tá? O Toffoli é o patinho feio do STF. Isolado pelo caso Master, ele vagueia sozinho no lago, abandonado pelos patinhos que a mamãe Lula gosta mais, que são os demais ministros do STF. O patinho feio, Toffoli, ele anda sofrendo bullying dos seus coleguinhas depois que ele resolveu ter um cassino chamado Taiaiá dentro de um resort. E os seus coleguinhas, que também não são
flor que se cheire, mas não chegam a tal ponto de despudor, digamos assim, acabaram isolando o coleguinha Toffoli. Diante desse cenário, eu, seguindo aqui a minha historinha infantil, digo que a mamãe Lula olha para o Patinho Feio e o reconhece como um dos seus e acaba tentando se aproximar. Mas não é por bondade, é porque a mamãe Lula, ela entendeu que o Patinho Feio pode ser o fiel da balança, sobretudo depois que o Toffoli se tornou ministro titular do TSE, e depois que Lula, entendeu que o Toffoli pode fazer a diferença, sobretudo se ele não votar com o PT, se ele começar a se aproximar da ala, acreditem se quiser, do Mendonça. Quem diz isso é a Folha, dentro de um movimento esquisitíssimo no STF, pode o Toffoli estar fazendo um jogo duplo, dando um recado para o Lula ao se aproximar de outros coleguinhas inimigos do Lula, como Mendonça, como o ambíguo Nunes Marques, como Fux e etc., e isso prejudicar o Lula. Um sinal importante a respeito dessa possibilidade é o voto recente do ministro Toffoli dentro do TSE, quando ele discordou dos seus coleguinhas mais ligados ao Lula e simplesmente ordenou liminarmente a perda do mandato do deputado federal Paulão do PT. Não sei porque todo mundo do PT tem sempre esses apelidos, né? Vicentinho, Paulão, nunca é um nome normal, mas enfim, determinou a perda do mandato e foi convicto nisso. Isso acendeu um alerta dentro do PT de que o Toffoli pode começar a fazer um jogo para lá do muro petista e está tentando agora se aproximar dele. Vamos aqui nos recordar que o Toffoli até ontem era alguém que o Lula queria ver pelas costas. O Toffoli foi aquele ministro que impediu o Lula de visitar o seu irmão quando ele faleceu. Até hoje o Lula tem uma mágoa grande do Toffoli. O Toffoli também é o ministro que até ontem o Lula queria que renunciasse para que ele, Lula, pudesse, junto do Messias, indicar também o Pacheco. Essa era a jogada. Obrigar o Toffoli a renunciar e o Lula indicaria o Pacheco, agradando o Senado, e o Messias, fazendo com que o Senado emplacasse os dois. Não deu certo, mandou só o Messias e se deu mal, como sabemos. Agora o jogo virou, parece que o Patinho Feio começa a ter a mamãe Lula de volta nos seus braços diante dessa situação. O Lula vai querer um aliado dentro do TSE para 2016, porque esse é o jogo. O jogo é esse. Depois eles falam que a politização é feita pela mídia, que a mídia fica dizendo que tem alas dentro dos tribunais, mas não. Os ministros se organizam por alas, essas alas são ideológicas e quando não interessa ao jogo político, eles mudam de lado e aí começam, vamos dizer assim, a fazer com que a sua ideologia seja tão mutável, né, que sirva para uma aproximação como essa. Então o Toffoli fez um jogo duplo, saiu do petismo e aí o petismo olha para ele e fala, não, volte para cá. E certamente isso vai também servir para o Toffoli se sentir blindado. Uma das possibilidades para o ano que vem, sobretudo com um Senado mais à direita, é que o Toffoli fosse rifado para que o Moraes não acabasse rifado. Se tiver que rifar algum ministro, que rife o Toffoli. Essa era mais ou menos a visão do Lula, a visão do próprio STF. É dessa maneira que eles estão pensando em se organizar. Se alguém tiver que ser impeachmentado, que seja o Toffoli e não o Moraes. Talvez com isso, com esse jogo duplo, o Toffoli consiga a aderência do Lula. Se o Lula se tornar um reeleito, talvez essa aliança possa fazer com que o Toffoli seja blindado, já que os seus coleguinhas querem rifá-lo no caso de algum dos ministros terem de sofrer um impeachment. Bom, o jogo está na mesa, as cartas estão aí, nunca se trata de justiça, nunca se tratou. Pois é, pessoal, estamos em ano eleitoral, agora a Copa do Mundo já acabou, já passou, né, esse circo aí, essa política do pão e circo. Eu espero que agora o povo brasileiro comece a olhar para aquilo que realmente vai fazer diferença para o nosso futuro. Olha só, tivemos aí virada do ano, Natal, Ano Novo, depois Carnaval, Semana Santa, Copa do Mundo. O que mais o povo brasileiro precisa agora para colocar os olhos, fitar os olhos naquilo que realmente
vai trazer diferença. Pessoal, estamos a poucos dias do novo pleito eleitoral aqui no Brasil, onde será definido aí os próximos 4 anos da população brasileira. E como eu tenho falado aqui nesse canal, o povo brasileiro não aguenta mais 4 anos de PT e de Lula. Realmente, o preço dos alimentos, a insegurança jurídica que temos lá em Brasília e a insegurança física também no dia a dia, né? Com essa polícia que não pode nem fazer o seu trabalho, porque se ela fizer e prender o bandido, eles vão lá e soltam. E aí, pessoal, chega agora essas notícias vindas dos Estados Unidos que nos deixam aí com a pulga atrás da orelha. Agora, a nossa esperança com respeito ao sistema eleitoral aqui no Brasil é que quem estará à frente das eleições esse ano será o Cássio Nunes e o André Mendonça. E eu queria que você colocasse aqui nos comentários o seguinte: você confia e acha que é realmente seguro esse sistema com o André Mendonça e com o Cássio Nunes? Porque o povo brasileiro já está desacreditado de tantas coisas, da política, né, do sistema financeiro, do sistema judiciário, de tantas coisas. E agora, não tem mais motivo nenhum para distrações neste ano, não tem mais motivos. O que nós temos que fazer, pessoal, é colocar a mão na consciência e pensar: será que esses 23 anos de PT no Brasil valeu a pena? O povo brasileiro está agradecido, o povo brasileiro está satisfeito, está todo mundo, né, com a geladeira cheia, com as despensas lotadas, o bolso cheio, a segurança pública 100%? Será? Eu acho que não. E nós temos visto escândalo após escândalo, cada semana um escândalo após outro. E agora nós estamos mostrando aí, né, no início dessa matéria aqui, eu mostrei o Lindenberg Farias, esposa ali da Gleisi Hoffmann, né, fazendo essa maracutaia aí, mandando emendas lá para o estado da Gleisi Hoffmann, né, coisa que eles acusavam os próprios bolsonaristas de terem feito. E agora eles estão incorrendo aí no mesmo erro. Só que agora temos provas, diferente da acusação que eles fizeram antes. E diante de tudo isso, o que eu fico pensando é o seguinte, gente: será que a população brasileira, por exemplo, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, né, e até mesmo aqui no Sudeste e no Sul, será que eles não observam que onde tem o partido PT, nós vemos tanta confusão, tanta maracutaia? É só você olhar para o passado. Mensalão, Petrolão, Arrozão, na época ali das enchentes do Rio Grande do Sul, e agora aí na própria época da pandemia, né, nós tivemos confusão também envolvendo o PT, e agora, mais do que nunca, esse gigantesco escândalo do Banco Master, o maior escândalo do sistema previdenciário e financeiro do Brasil, que começou na Bahia com o tal do Jacques Wagner e com o pessoal ali do PT. Será que tudo isso não é o bastante para o povo brasileiro colocar a mão na consciência e não eleger nenhum senador do PT, nenhum deputado do PT e ainda mudar essa presidência do Brasil para que a gente possa respirar aliviado, pelo menos nos próximos anos? Será que o povo brasileiro não acordou para isso? O que você acha? Eu quero saber da sua opinião. Coloque aqui nos comentários se você está acreditando, você está com fé, assim como o povo torceu para o Brasil na Copa do Mundo e acabou que não deu certo. Mas nessas eleições esse ano, você tem fé e acredita que as coisas vão mudar ou nós vamos continuar dando volta em círculos? O que você acha? Eu quero saber a sua opinião. Se inscreve aqui também no canal, pessoal. Estamos aí rumo a 700 mil conservadores inscritos, pessoas que não concordam com isso que está acontecendo ali em Brasília. Se você também quer receber conteúdo e notícias diariamente daquilo que você não vai ver na Globo, no SBT e na CNN, então você deve se inscrever aqui no canal, totalmente gratuito. E tem uma coisa: a gente observou que mais da metade das pessoas, ou quase a metade das pessoas que nos assistem aqui, ainda não são inscritos. Isto é um pecado. É gratuito. Você às vezes está inscrito em tantos canais por aí que talvez não vai agregar em nada, mas aqui você vai sair ganhando. Vamos ficando por aqui. Compartilha com todo mundo no grupo do WhatsApp, no grupo da família. Manda para todo mundo para que eles possam ver aquilo que realmente está acontecendo no Brasil e agora no exterior também, como nós mostramos aqui nos Estados Unidos. Ficando por aqui e até a próxima.